Tenho certeza que em algum lugar já te disseram que o universo Dragon Ball vence o universo da DC, que personagens de Dragon Ball vence o Superman, Darkseid e até mesmo a The Presence. Eu já li comentários desse tipo. Mas se liga, eu quero trazer pra vocês um debate dos 10 personagens da DC que venceriam, que varreriam todo o universo Dragon Ball, e isso nem é brincadeira, cara. Ravena é uma poderosa usuária de magia, capaz de conjurar uma ampla gama de feitiços e também encantamentos. No universo Dragon Ball, onde há uma variedade de habilidades mágicas, ela poderia se equiparar ou até mesmo superar muitos personagens. Ela tem controle sobre as emoções e pode influenciar as mentes dos outros. Isso poderia ser uma vantagem significativa contra personagens que são suscetíveis a manipulação mental ou emocional. Como uma usuária experiente de magia e também ocultismo, ela poderia ter o conhecimento de técnicas, encantamentos ou fraquezas que são desconhecidos no próprio universo Dragon Ball. Habilidades como telecinese e telepatia são parte do arsenal da Ravena. Ela poderia manipular objetos e atacar à distância, o que poderia ser um desafio. A Ravena pode também abrir portais para outras dimensões, e isso poderia ser usado para desorientar seus oponentes, escapar de ataques ou até mesmo prender seus inimigos em dimensões alternativas. Em momentos de extrema emoção ou raiva, ela pode liberar a sua alma escura, um lado mais agressivo e poderoso dela mesma. Isso poderia ser comparado às transformações que tem em Dragon Ball, só que é muito mais poderosa, A Ravena é capaz de absorver ou neutralizar a energia, o que poderia ser útil contra personagens de Dragon Ball, que dependem fortemente de Ki. Embora não seja uma guerreira como personagem principal de Dragon Ball, a Ravena é uma combatente experiente devido às suas batalhas e desafios enfrentados. Ela não vai ficar para trás, ela é uma personagem muito inteligente e também estrategista, que ela também confia muito nos seus poderes, mas também em sua mente. Ravena passou por várias mudanças e evoluções ao longo dos anos. Essa capacidade de adaptação poderia permitir que ela pudesse ajudar em diferentes estilos de luta e também desafios. Isso tudo sendo muito generoso possível, já que a Ravena pode ser facilmente escalada ao nível do Trigon, o seu pai, um demônio interdimensional que pode destruir o multiverso se ele quiser. Fora que ela também é imortal, então mesmo que Zeno ou um Hakai da vida fosse lançado contra ela, nem iria ter muito efeito. O Brainiac é um dos seres mais inteligentes do universo DC, com uma capacidade intelectual além da compreensão humana. Seu intelecto poderia permitir com que ele pudesse planejar estratégias e também contra-ataques extremamente eficazes contra o universo Dragon Ball. Brainiac possui uma tecnologia muito avançada, incluindo naves espaciais, armas poderosas e também dispositivos de manipulação de energia. Essa tecnologia poderia rivalizar ou até mesmo superar o nível de poder destrutivo bruto, que tem Dragon Ball. Em várias histórias, Brainiac tem a capacidade de absorver conhecimento e também tecnologia de culturas que ele encontra. Ele poderia assimilar as habilidades e também técnicas de luta dos personagens que existem em Dragon Ball, e após estudá-los, ele poderia tornar eles ainda mais perigoso para o próprio Brainiac. Além disso, Brainiac também é demonstrado ter habilidades de manipulação de energia em várias formas, incluindo então energia de força vital. Ele poderia usar isso para poder atacar diretamente os pontos fracos de cada personagem em Dragon Ball. Brainiac também possui a capacidade de viajar no tempo e entre dimensões também. Isso daria a ele uma vantagem estratégica, permitindo que ele possa atacar de onde ele quisesse. A sua engenhosidade também tecnológica é quase ilimitada, onde ele poderia criar armas e dispositivos específicos para poder neutralizar as habilidades de luta e de grande maioria dos personagens de Dragon Ball que eles têm, Apesar de ser mais conhecido por ser um estrategista, Brainiac ele também tem experiência em combate, especialmente quando ele assume o corpo físico. Ele poderia se adaptar às técnicas de luta de Dragon Ball e criar contra-ataques eficazes. Brainiac também é capaz de controlar mentes ou absorver a inteligência de outros seres. Isso poderia ser uma ameaça séria, especialmente se ele fosse capaz de controlar suas mentes. Se Brainiac ele fosse capaz de assimilar as habilidades de personagens de Dragon Ball, ele poderia se tornar um híbrido da tecnologia avançada e poderes de luta, se tornando o mais poderoso possível, Inclusive, o áudio Brainiac é justamente ele com a sua tecnologia amplificada pela própria Perpétua, onde com seu poder ele se estende a realidades. Darkseid ele é um ser cósmico com um nível de poder que rivaliza com os deuses. Ele possui uma força, resistência e durabilidade incríveis, podendo resistir a ataques poderosos e causar danos devastadores. Seu ataque mais poderoso é o Raio Ômega, uma explosão de energia que pode destruir praticamente qualquer coisa em seu caminho. Esse é um ataque extremamente poderoso que poderia derrotar muitos personagens de Dragon Ball com um único golpe. Darkseid ele é praticamente imortal, já sobreviveu também a ferimentos graves, até mesmo a morte em várias ocasiões.
maneiras, retornando ainda mais forte. Isso significa que ele pode continuar lutando mesmo após ataques massivos. Ele tem a capacidade de manipular matéria e energia em escala cósmica. Poderia também remodelar o campo da batalha ou até mesmo criar armas e defesas personalizadas para enfrentar os seus oponentes. Darkseid também tem demonstrado a capacidade de viajar através do tempo e também dimensões. Isso tornaria difícil de prever movimentos ou até mesmo encontrar a maneira de derrotá-lo. Um brilhante estrategista capaz de planejar ataques complexos e também eficazes. Além do seu próprio poder ser gigante, Darkseid ele possui uma tecnologia também muito avançada em Apocalipse. E como um novo deus, ele reside na esfera dos deuses, onde está além de infinitos universos. Flash é conhecido por sua velocidade incrível, sendo então representado como o próprio conceito de velocidade. Isso dá a ele uma vantagem imensa, já que poucos personagens de Dragon Ball podem igualar ou acompanhar a velocidade do Flash. A sua velocidade não se limita apenas em movimento, mas também em reação. Ele pode pensar, reagir em uma fração de segundo, o que significa que ele poderia antecipar a esquiva de quase todos os ataques lançados contra ele. Devido à sua velocidade, Flash ele pode aumentar significativamente o impacto dos seus ataques. Mesmo com um soco normal, ele seria amplificado para um nível que poderia rivalizar com golpes mais poderosos de Dragon Ball. O Flash ele também tem a habilidade de viajar no tempo, o que lhe dá a capacidade de corrigir erros, prever movimentos e até mesmo reverter eventos passados que poderiam favorecer os seus oponentes. Flash pode vibrar as suas moléculas para se tornar intangível, se tornando essencialmente invulnerável a ataques físicos. Ele poderia também criar curvas temporais manipulando o tempo ao seu redor. Isso poderia também ser usado para desacelerar seus oponentes ou até mesmo também detê-los no tempo. Com sua velocidade, Flash pode executar múltiplas ações em um instante, onde poderia atacar em várias direções ao mesmo tempo. Além disso, Flash também atualmente na HQ Flash número 8, tanto o Wally quanto o Barry podem estar sendo retratados como sendo conceito de velocidade em si. Fora que o Flash também pode ser escalado atualmente, estando além da esfera dos deuses, devido à sua nova entidade que a DC apresentou, estando além da própria Speed Force. Zatanna é uma das magas mais poderosas, usuária de magia da DC mais poderosas, e a sua magia é capaz de realizar uma variedade de feitiços, encantamentos e manipulações de magia, mágicas, como você quiser, que poderiam surpreender e derrotar muitos personagens de Dragon Ball. Ela tem a capacidade de conjurar seres místicos, objetos e até mesmo criaturas poderosas para lutar ao seu lado. A Zatanna ela pode manipular a realidade usando a magia, onde poderia reescrever as leis naturais do próprio universo Dragon Ball, alterando então a sua própria magia, das coisas ou revertendo eventos ao seu favor. A Zatanna ela pode curar ferimentos e proteger a si mesma e outros com seus escudos mágicos. Assim como a Ravenna, a Zatanna também tem a capacidade de manipular mentes e emoções. Isso poderia então desequilibrar as lutas, tornando então vulneráveis aos seus ataques ou até mesmo fazendo com que lutem uns contra os outros. Zatanna é uma maga muito experiente, com conhecimento de magia ampla e também feitiços. Ela poderia ter acesso a encantamentos específicos que são desconhecidos no próprio universo Dragon Ball. A maga Zatanna ainda tem poderes capazes de afetar todo o multiverso. Ela poderia facilmente destruir o verso de Dragon Ball. Batman. Uma das maiores habilidades do Batman é a sua capacidade de planejamento e também preparo. Ele estudaria minuciosamente cada oponente de Dragon Ball, identificando fraquezas e também desenvolvendo estratégias específicas para poder derrotar. Batman é um dos maiores gênios que a DC tem, e com um nível de inteligência que rivaliza com os maiores cérebros. Ele poderia encontrar maneiras criativas para superar até mesmo desafios impossíveis. Batman possui uma vasta gama de gadgets, e também equipamentos avançados, desde armas não letais até trajes espaciais ou especiais. Esses dispositivos poderiam então ser adaptados para poder enfrentar os poderes e habilidades que existem em Dragon Ball. É lógico que o Batman ele é humano, e para ele poder vencer todo o verso, ele precisaria usar seus melhores equipamentos ou armaduras, como a armadura de Deus que ele tem, que é de uma outra dimensão, mais específico ali da quinta, sexta dimensão. Por mais que vocês possam achar difícil, ainda assim existe a versão do Batman do multiverso escuro, que é o Batman que ri, onde em seu auge ele obtém os poderes do Dr. Manhattan e varreria completamente o verso de Dragon Ball. Ares. Como o próprio deus da guerra, Ares possui um nível de poder que pode rivalizar com divindades e seres cósmicos. Sua força, existência e habilidade de combate são amplamente superiores aos seus muitos personagens que tem em Dragon Ball. Ares pode manipular e controlar energia mística de vários níveis. Ele poderia lançar ataques poderosos de energia capazes de rivalizar com o golpe de Ki que tem em Dragon Ball. Como um deus,
Ares é praticamente imortal. Ele geralmente é retratado com armas divinas poderosas, como espadas e lanças. Essas armas também poderiam cortar através de defesas e causar danos devastadores. Além da sua força bruta, Ares é um estrategista imenso. Ele poderia usar táticas de guerra e manipulação psicológica para poder derrotar os seus oponentes facilmente. Além disso, ele também tem influência sobre os conflitos e batalhas. A sua principal capacidade é também semear o caos e a destruição. Ares é o personagem de nível de esfera dos deuses, poderia estar no mesmo nível do próprio Highfather. Time Hunter. Tim, ou Time Hunter, está destinado a se tornar o maior mágico humano na sua época. Ele é o herdeiro dos poderes exercidos pelo Mago Merlin. Seu poder atraiu muitos grupos, sejam bons, como então a Brigada de Trelcote, ou então a Zatanna. Maus também, como o culto de Chama da Fria e os Jardineiros, para poder usá-lo e também moldá-lo para o seu próprio uso. A sua escolha entre os dois lados é o fator decisivo numa guerra, mas que está destinada a destruir o mundo nas próximas décadas. Embora ainda tenha muito a que aprender, um dos futuros vistos por Mr. E indica que o Time Hunter, ou Tim, tem um potencial místico para se tornar feiticeiro poderoso da Terra. A sua magia é tão poderosa que ele poderia usá-la para poder distorcer a realidade, manipular o tempo, curar outros e mudar de forma e assim vai, muitos outros quesitos, criando realidades alternativas, congelando o tempo. Time Hunter teria totais condições de vencer o verso Dragon Ball, com todo o seu potencial, já que o próprio Time Hunter tem a capacidade de atingir o céu do universo DC, cujo está ligado também à esfera dos deuses. Juni DC. Juni DC, também conhecido como Juni Thunder ou Tyner, tem o poder da onisciência e também onipresença. Isso significa que ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ter o conhecimento total de tudo o que está acontecendo em todo o verso em si. Com sua onisciência, a Juni pode manipular a realidade de acordo com a sua vontade. Ela poderá alterar eventos ou criar destruir mundos, até mesmo também modificar as próprias regras do universo Dragon Ball. Juni DC tem conexões com o multiverso DC, o que dá o poder dela, sobre múltiplas realidades e dimensões. Ela poderia trazer personagens diferentes do universo para poder lutar ao seu lado ou contra os seus oponentes, Por exemplo, ela poderia trazer um anti-monitor para lutar contra ela, um Darkseid ou qualquer outro personagem possível. E como uma personagem do multiverso DC, a Juni poderia convocar e recrutar os personagens da DC em si para ajudá-la na batalha. Isso incluiria então heróis e vilões com uma variedade de habilidades possíveis poderosos também. A Juni é praticamente imortal e invulnerável a danos físicos. Ela é a representação do próprio roteirista ali, Isso a torna praticamente indestrutível em combate. Ela poderia resistir a qualquer ataque. A sua presença significa que ela pode manipular o tempo e espaço ao seu redor. Resumindo, Juni DC esmagaria completamente o verso Dragon Ball. Fácil. Superman. Não é de hoje que a comparação do Superman contra o universo Dragon Ball é citada em diversos lugares. Acontece que o Superman tem uma escala muito alta, mais alta que toda a cosmologia de Dragon Ball. Superman está além de ter uma força que ameaça a destruição da esfera dos deuses, que é onde Darkseid e outros deuses vivem. E alguns desses deuses são seres platônicos. Superman ainda é imune ao apagamento existencial. Alguns personagens que já tentaram apagar ele da existência, como Dr. Manhattan, Duende da Dimensão, Lex Luthor quando obteve um poder cósmico e diversos outros personagens, seres, já tentaram apagar ele. O Superman não foi apagado. Superman sim tem uma força que ameaça a destruição da realidade. E isso nem é querer puxar saco pro Superman, não. Superman, juntando todos os seus feitos, destruiria facilmente o velho Dragon Ball brincando. E nem precisaria ser ele no auge, tá? Eu tenho certeza que vocês discordam de algum desses personagens que eu citei aqui. Agora só falta você comentar qual. Diga também qual os personagens da DC que venceriam todo o velho Dragon Ball em si, que eu não citei aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.